Hoje é domingo, dia 17 de janeiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Profecias Cumpridas. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 7, versos 14 a 16. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Em nosso estudo da lição da semana passada, tivemos a possibilidade de poder compreender que o Senhor Deus havia dito de forma bem clara a Isaías, em resposta à negação que o rei Acaz havia feito no sentido de confiar no Senhor e de pedir a ele um sinal. Ele disse, então o sinal vai ser o seguinte: a virgem conceberá e ela dará à luz um filho, o nome dele vai ser Emanuel. Antes que ele tenha tempo de poder decidir ou definir ou diferenciar entre o certo e o errado, essas nações que hoje estão trazendo medo para o rei Acaz, elas desaparecerão. Elas serão completamente destruídas ou anexadas ao Império Assírio. As nações a que nos referimos, como já mencionamos na semana passada, é a nação da Síria, também chamada na Bíblia de Arã, e ao mesmo tempo a nação de Israel do Norte, ou o Reino do Norte, com sede na cidade de Samaria, também chamada de Efraim. É claro que agora com as decisões que o rei Acaz havia tomado, e só para poder te lembrar que das três opções que o Senhor Deus havia dado ao rei Acaz para que ele pudesse confiar no Senhor. Primeiro ele disse, tenha fé no Senhor Deus, creia que o Senhor Deus vai resolver esse problema internacional. Essa coalizão que existe entre Síria e Israel, essa coalizão não vai lhe causar problemas. Creia no Senhor. Ele não quis acreditar. O Senhor Deus ofereceu a ele a possibilidade de ele pedir um sinal, qualquer sinal, no céu ou embaixo da terra, qualquer um, não havia limites para isso. Ele também não quis. O Senhor Deus então ofereceu o sinal do nascimento do Emanuel, essa criança que quando tivesse cerca de 12 anos, essas profecias que o Senhor Deus havia feito, elas acabariam por se cumprir. É claro que o rei não havia aceitado essa mesma proposta, e a história vai nos mostrar que ele acabou tirando todos os tesouros do templo. Ele foi até a Assíria, lá próximo na sua capital, obviamente, na cidade de Nínive, onde o rei Tiglat-Pileser III governava, e ele levou esses tesouros para o rei e disse, eu sou seu servo, quero fazer aliança com o Senhor. E ele mesmo é quem vai dizer a esse rei sobre essa coalizão que havia acontecido entre Damasco, na Síria, e ao mesmo tempo Israel, Samaria, mais ao norte do país onde ele vivia. A consequência imediata disso foi, o rei Tiglat-Pileser invadiu esses dois países. Ele acabou invadindo o reino do norte, o reino de Israel, e o que nós descobrimos que acabou acontecendo foi que o rei Peca, que era rei de Israel, que tinha uma tendência, uma política contra a Síria, ele foi completamente derrotado, e Oséias acabou por assassiná-lo e assumiu o poder no lugar e se submeteu ao reino da Síria. Portanto, Israel acabou por se tornar vassalo da Assíria. O Tiglat-Pileser vai agora até Damasco, na Síria, toma a cidade de Damasco e também anexa ao império assírio, ao império lá de Nínive. E nessa perspectiva o que vai acontecer é que agora esses dois reis têm que governar, mas pagando pesados tributos para a Assíria. Em alguns anos mais tarde, em poucos anos mais tarde, o que acabou por acontecer, que Deus havia mencionado através do profeta Isaías, que quando Emanuel começasse um processo de crescimento, essa criança que não sabemos a identidade dele, o Emanuel do Antigo Testamento, que quando ele começasse a ter um pouco mais de idade, a comida ficaria mais escassa. É lógico, eles teriam que pagar pesados impostos para a Assíria, esse mesmo reino que foi procurado pelo próprio rei Acaz. Mas que a comida não, apesar de ser escassa, ela não terminaria. Deus não permitiria que o seu povo fosse completamente destruído, que o povo permaneceria ainda. O fato é que em alguns anos mais tarde, Oséias
rei de Israel, acabou por cometer um suicídio, por assim dizer, político, já não conseguindo mais pagar os impostos contra a própria Assíria, se rebelou no ano 722. Agora a Assíria volta ao país de Israel, toma completamente a cidade, deporta milhares de israelitas, principalmente para as regiões da Média e ao mesmo tempo da Babilônia. Esses judeus acabam sendo absorvidos pelas próprias regiões para onde eles foram e nunca mais se levantaram como nação. A mesma coisa vai acontecer com a região da Síria. Quem trouxe essa mesma destruição para aquelas regiões foi a própria coalizão, a própria coalizão que Acaz acabou procurando com o reino da Assíria. E não pararia, essa situação não pararia por aí. Ele mesmo, agora enquanto país, apesar de ter se colocado como sendo vassalo do rei da Assíria, ele mesmo sofreria as consequências. Ele mesmo havia buscado a destruição não apenas para aqueles países que o incomodavam. É tanto que na própria profecia feita por Isaías no capítulo 8, Isaías vai dizer: Acaz, você precisa compreender que essas nações que hoje te incomodam, Israel ao norte, ao mesmo tempo Damasco, a Síria, essas duas nações são como moscas que às vezes incomodam. Olha, eu estou aqui gravando na beira do rio e tem uns mosquitinhos que estão me incomodando, mas eles não foram capazes de me tirar daqui. E Deus vai dizer, eles são como moscas que vão desaparecer em determinado momento. Não se preocupe, eles não são o problema. O maior problema que você tem é esse que você acha que pode ser seu aliado. Às vezes nossos olhos são vendados para podermos enxergar o tipo de problema que nós mesmos buscamos. Quantas não são as pessoas que acabam tomando decisões, escolhas, que trazem ruína sobre si mesmos. Ruína sobre aqueles que estão à sua volta e ao mesmo tempo sobre si mesmos. Foi exatamente isso que Acaz acabou fazendo através das suas escolhas. Eu gostaria de poder orar hoje pedindo a Deus para que nos ajude a fazermos escolhas inteligentes. Nem tudo aquilo que aparenta ser bom, na verdade o é. Por isso precisamos da sabedoria da parte de Deus para podermos escolher o lado bom das coisas. Eu queria aproveitar para poder te lembrar apenas aquilo que Tiago mencionou. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu queria desafiá-lo a orar comigo agora, pedindo sabedoria da parte de Deus, para que possamos fazer boas escolhas, para que as escolhas que fizermos não tragam sofrimento para as pessoas que estão à nossa volta, e nem, ao mesmo tempo, para nós mesmos, como o Acaz fez. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, obrigado porque nela descobrimos que o Senhor Deus nos dá liberdade. Acaz fez escolhas tão ruins, destruiu os dois países que haviam sido seus aliados por causa dessas mesmas escolhas, trouxe perigo para a sua própria nação. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos decisões melhores nos nossos dias, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?